E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos aqui terminar o estudo da audiência de conciliação e mediação no procedimento comum. Nesse vídeo, a gente vai fazer uma leitura dos principais pontos do artigo 334. Tudo bem? Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, galera, então eu peguei o artigo 334, aqueles pontos mais corriqueiros, mais importantes que você precisa saber para a tua prova e vamos dar uma destrinchada, tudo bem? Eu vou chamar aqui a nossa tela e a gente vai tecer alguns comentários importantes para garantir aí que você não tropece em nenhuma questão de prova. Vem comigo. Muito bem, galera. Então, vamos partir aí para a leitura do caput do artigo 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. Bom, até aqui esse trecho do caput nós já tínhamos estudado no vídeo passado, né? No procedimento comum do novo CPC, o réu não é mais citado para contestar, e sim, via de regra, para participar da audiência de conciliação e mediação. É exatamente isso que o 334 fala. Se a petição inicial estiver em ordem e, evidentemente, não for caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designa a audiência. Atenção com esses prazos. O juiz designa a audiência com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Esses prazinhos aqui, esses dados caem no concurso, caem na sua prova, você precisa saber. A audiência tem que acontecer com uma antecedência mínima de 30 dias. E o réu tem que ser citado com, no mínimo, também 20 dias de antecedência. Sugiro aí, para quem gosta de fazer esquema, fazer resumo, pega o 334, muda as cores, faz uns esquemas para você se lembrar desses prazos. Tudo bem? Parágrafo 1º. O conciliador ou mediador, onde houver, no vídeo passado a gente discutiu, né, o que acontece se na localidade não existir nem conciliador nem mediador, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou mediação, observado o disposto neste Código, bem como as disposições da Lei de Organização Judiciária. Então, parágrafo 1º, bem tranquilo, né? Ele atribui ao conciliador e ao mediador a tarefa de presidir, de conduzir os trabalhos nessa audiência. Parágrafo 2º. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação. Eu já vi esse parágrafo 2º em prova. Não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes. Então esse parágrafo 2º ele é bem interessante. Ele diz, olha, existem algumas situações, existem alguns casos, né, principalmente na área de família, que às vezes uma única sessão, uma única, digamos assim, audiência, né, que é o termo que nós estamos trabalhando, uma única audiência, ela não é suficiente. Né? A sessão, na verdade, ela tem que ser dividida. Né? Então a gente pode ter 2, pode ter 3, a depender da complexidade do caso. Então, se não for possível em uma única audiência resolver o problema, né, você pode marcar uma outra. Isso fica a cargo, né, do conciliador, do mediador, depende aí como que os trabalhos estão se desenvolvendo. É evidente que se as partes só estão brigando, se elas não conseguem se entender, acabou, né? É uma audiência e nada mais. Porém, se você percebe que existe aí uma possibilidade das partes se acertarem, você pode designar mais de uma sessão, ok? Parágrafo 3º. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado.
principalmente para quem vai fazer prova, concurso elaborado pela VUNESP, que é uma banca que tradicionalmente gosta de cobrar texto de lei, cuidado com esse parágrafo terceiro. Agora, o parágrafo quarto é evidentemente aonde eu queria chegar com vocês. A audiência não será realizada. Gente, esse parágrafo quarto, ele é muito importante. Por quê? Porque o parágrafo quarto é a exceção à regra. Porque eu disse a vocês que, na regra, essa audiência, ela tem que acontecer nas ações que correm pelo procedimento comum. Tudo bem? Então, essa audiência, ela tem que acontecer, ela é regra, tá? Só que existem situações, né? Existem situações em que essa audiência poderá deixar de acontecer, que são exatamente as duas situações colocadas no parágrafo 4º. Então vamos lá. Inciso 1. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Esse inciso 1, atenção. Professor, o autor não quer participar da audiência, mas o réu quer. E aí, ela vai acontecer? Vai. Ela vai. Professor, o autor manifestou que não quer participar da audiência e o réu foi omisso, ele foi silente. Essa audiência vai acontecer? Resposta: vai. Por conta do que está escrito aqui no inciso 1. Ambas as partes precisam se manifestar de forma expressa para que a audiência não aconteça. Professor, nenhuma das partes falou nada sobre a audiência. Ela vai acontecer? Vai. Tudo bem? E esse inciso 1, ele tem que ser lido em conjunto com o parágrafo 5º, que diz assim: o autor deverá indicar na petição inicial o seu desinteresse na autocomposição. Então, qual é o momento processual adequado para o autor manifestar o desinteresse? Resposta: o momento adequado é na petição inicial. Nós vimos isso lá no artigo 319, tá? É um dos requisitos da petição inicial a manifestação quanto à realização da audiência. Mas e o réu, professor? Veja bem, o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Então, o réu, meus amigos, ele pega através de uma simples petição e ele se manifesta no sentido de não querer participar da audiência. E o código fala, ele tem que fazer isso com uma antecedência de 10 dias da data da audiência. Autor na petição inicial manifestou desinteresse. Réu na petição simples aqui manifestou desinteresse. A audiência não será marcada. Ela não será marcada. Aí, o que vai acontecer? O réu deverá imediatamente apresentar a sua contestação. Na verdade, né, não é que imediatamente, mas o prazo para ele contestar vai começar a fluir. Professor, mas o prazo então da contestação varia? Calma, porque no próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre contestação. E aí a gente vai esmiuçar essa questão do prazo, tá bom? E o inciso 2 traz uma outra hipótese. Quando não se admitir a autocomposição. Então, o inciso 2, ele está diretamente relacionado à natureza da ação, à natureza do direito que está sendo debatido. Existem alguns direitos que não admitem autocomposição. Nesse caso, é óbvio que não vai haver
a audiência? Porque a natureza do direito não permite a autocomposição. Não existe acordo sobre aquele direito. Tudo bem? Portanto, nesse caso da autocomposição, né, da natureza do direito, a audiência não vai se realizar por conta aí dessa impossibilidade de autocomposição. Parágrafo 6º. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. Parágrafo 6º é importantíssimo, traz regra específica para os casos de litisconsórcio. Tudo bem? Então eu tenho, por exemplo, 10 réus em litisconsórcio passivo. 9 manifestaram o desinteresse. Faltou um. A audiência vai acontecer? Resposta: vai. Porque somente se todos manifestarem o desinteresse é que ela não vai acontecer. Litisconsórcio aqui vale tanto para autor quanto para o réu, tá? Vale tanto para o litisconsórcio ativo quanto para o passivo. Para a gente concluir, parágrafo 8º, né? O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Então, olha aí, parágrafo 8º é um mecanismo de coerção, é um mecanismo para se obrigar o comparecimento à audiência. Tudo bem? E parágrafo 9º, as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Parágrafo 9º, também já vi cair em prova. Então, meus amigos, é isso. Falamos aí basicamente sobre as questões, as principais questões envolvendo a audiência de conciliação. Aliás, me perdoem, tem mais uma tela, vamos lá. Parágrafo 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Parágrafo 11 é importante. Então, o que vai acontecer? Se na audiência teve acordo, se o conciliador ou mediador conseguiu o acordo, ele vai redigir esse acordo, né, vai reduzir a termo. Então, ele vai lá no computador e vai redigir tudo que aconteceu, tudo que ficou ajustado. E aí esse termo ele será submetido à homologação pelo juiz. Tudo bem? A homologação pelo juiz. Aqui, sobre esse parágrafo 11, vale um rápido comentário no sentido de que, conforme eu disse agora há pouco, ou melhor, disse no vídeo passado, o Código não exige o bacharelado em direito para o conciliador nem para o mediador, bastando que ele faça o curso de capacitação. Nesse ponto, um problema que frequentemente acontece na prática é a elaboração de termos, a elaboração de acordos que são totalmente inexequíveis. Porque como o conciliador, o mediador, ele não tem muitas vezes conhecimento jurídico, ele acaba por reduzir acordos, acaba por firmar acordos que não podem ser executados. E aí, por via de consequência, quando o juiz analisa esse acordo, ele não homologa, porque não tem como homologar realmente. E aí você perde todo o trabalho feito na audiência. Então esse é um ponto que realmente na prática vem sendo um grande problema. Parágrafo 12. A pauta das audiências de conciliação ou mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Aqui, parágrafo 12 é essencialmente aí uma letra morta, né? Só serve para a gente dar risada e cair, evidentemente, em prova, né? Porque muitas vezes, em virtude das pautas inchadas, ele é totalmente
inexequível na prática. Com isso, meus amigos, matamos a audiência de conciliação e mediação do artigo 334. No próximo vídeo, começaremos a falar sobre a defesa do réu, iniciando o estudo, portanto, da contestação. Espero que você tenha gostado, espero que a matéria tenha ficado clara e eu aguardo você no próximo vídeo. Forte abraço e bons estudos!